Hoje a construção civil é crescente em todo o nosso país e da forma como ela acontece é insustentável. Então é necessário que existam outras técnicas, senão o nosso planeta não dá conta. A construção, sendo ela convencional ou sustentável, ela tem impacto, né? A construção convencional, ela não tem grandes preocupações em relação à racionalização de recursos, à gestão, né, de resíduos. Então ela vai num embalo, né? Ela não é planejada para isso. A construção sustentável não, ela tem todas essas preocupações, né? Econômica, ambiental e social. Então é necessário ter um cuidado especial na gestão dos resíduos, com relação ao saneamento do local, com relação a todo o material que vai ser gerado a partir desse contato humano. Então isso se estende à construção, toda essa nossa forma de agir com os nossos resíduos, como encaminhá-los, como transformá-los em benefício da natureza e não de forma que nós possamos prejudicá-la. Tudo pensando assim em não pegar esse custo da construção da obra e levar para a natureza. É sempre já utilizar o que a natureza já produziu, que já foi utilizado, para minimizar esse impacto com a natureza, né? E é algo fantástico, porque vai além da habitação, é algo que reflete na postura dos habitantes. Então, se você mora numa casa bioconstruída, logo a sua postura em relação ao seu cuidado com a terra, ao seu cuidado com o meio ambiente também é permeada disso e você também muda suas atitudes. No programa de hoje, vamos conhecer alternativas inteligentes de construção que diminuem o impacto ambiental e o uso de recursos naturais. O Sustentar está começando agora. O grande desafio da construção sustentável, hoje ela já é uma realidade, tem muito a evoluir ainda, mas o grande desafio dela é a capacitação da cadeia como um todo. Cadeia de fornecedores, cadeias de fornecedores de mão de obra, então esse é o grande desafio nosso. Localizado na região central de Florianópolis, esse prédio em fase final de construção foi o primeiro edifício comercial com certificação carbono neutro desde a sua construção. Todas as edificações da empresa, a gente procura neutralizar as emissões de carbono. Nesse prédio em especial, nós recebemos um selo, né, que indica a neutralização de carbono de todas as emissões de CO2 que foram geradas durante a construção. Então, antecipadamente, a consultoria contratada calculou a emissão, né? Aqui foi em torno de 230 toneladas de CO2 e com isso foi calculado o número de mudas a serem implantadas. Aqui foram 1.100 mudas e agora, após a conclusão do edifício, esse cálculo vai ser refeito para ver se há necessidade do replantio de mais algum excedente. Entre as propostas está o uso racional da água e da energia. Em relação à água, né, toda a água de chuva ela é captada no telhado e armazenada numa cisterna lá no subsolo. Lá ela é filtrada, rebombeada para um reservatório superior e ela é reutilizada em todas as bacias sanitárias, em toda a irrigação de jardim, né, e lavações das garagens. O vidro usado garante a claridade e controla em até 80% a entrada do calor. Isso faz com que o uso do ar-condicionado diminua, reduzindo também a conta de luz no final do mês. Em relação à energia, né, o que a gente procurou reduzir? Que o cliente, né, o usuário, ele tenha menos necessidade da utilização da luz artificial. Então, por isso, amplas janelas, né, foram projetadas. E em relação a ar-condicionado também, né, nós temos aqui vidros de alta eficiência
que reduzem, né, a necessidade do uso do ar-condicionado. O vidro deixa passar luminosidade, mas não deixa passar calor. A luminosidade é positiva, você não precisa usar a iluminação durante o dia, e não passa calor também, reduz o uso do ar-condicionado. A seguir, a harmonia das construções ecológicas com a natureza. O máximo aproveitamento dos recursos com o mínimo impacto. Esse é um dos objetivos da bioconstrução, uma forma de construção mais integrada com o meio ambiente. A bioconstrução, ela é um ser vivo, né? E a gente tenta colocar sempre uma casa em transformação, né? Como a gente se transforma, a gente aprende coisas novas, a gente vai criando outras técnicas de viver, a casa ela acompanha isso, então ela não é a mesma coisa que era há 2 anos atrás, então ela vai cada vez mais se tornando eficiente, né? É um processo assim. Bioconstrução é um estado de consciência, é você buscar materiais que possam ter uma relação do ambiente humano com o ambiente natural. É uma forma onde você possa habitar sem causar um impacto exterior grande, mas sim que você possa ter uma vivência em sintonia com os elementos externos. Criado em 2007, o Instituto Saracura busca trabalhar com educação ambiental e tecnologias sociais. Trabalhar com a bioconstrução é um dos principais trabalhos desenvolvidos pela instituição e dentro disso nós pesquisamos diversos materiais naturais, materiais que estejam disponíveis nos locais onde essas edificações são construídas. E existe uma gama bem vasta de possibilidades. A primeira construção feita com pedras, areia, terra e madeira é esta casa feita por um dos fundadores do Instituto há mais de 30 anos. Essa é a Casa de Pedras. É uma casa que foi construída apenas com pedras aqui do lugar. Então são pedras diversas, de granito, pedras de basalto, pedras pequenas, pedras grandes. Também foi utilizado algumas madeiras de demolição, que foram adquiridas na época da construção da casa, ou seja, há mais de 30 anos atrás, priorizando a utilização da canela preta, que é uma madeira fantástica, endêmica da ilha e que hoje já, infelizmente, entrou em extinção. Ela é uma casa que foi surgindo, eu diria que uma arquitetura intuitiva. À medida que os materiais chegavam, que as pedras chegavam, que as madeiras iam compondo o ambiente, isso foi dando movimento e também a forma à casa. Outra coisa que chama a atenção são as construções ecológicas, feitas em formatos de animais. Nós procuramos desenvolver construções que possam trazer mensagens para a criança, muito além do uso dos materiais, mas que também possam lhe trazer muitas informações, como, por exemplo, construções em formas de animais que hoje já estão extintos, como é o caso do tamanduá, do tatu, de algumas aves. Então, é uma forma da criança aprender, mas também brincar. Os cuidados também se estendem aos resíduos, com a compostagem e o tratamento do esgoto. Então, a água que sai do banheiro, da descarga, né, ela passa por um sistema, uma pequena estação de tratamento desses efluentes, né, chamado wetland. Então, essa água vai ser reaproveitada por plantas de ambiente alagado que vão se alimentar desses nutrientes e ela vai poder se reintegrar ao ciclo de forma saudável. Para o tratamento de águas com sabão, chamado águas cinzas, nós temos um sistema de tratamento chamado espiral de água-pés. Lá a água sai da pia com sabão, passa por um filtro, depois um trabalho em parceria do ritmo da água com uma planta chamada água-pés, ela retorna para o rio totalmente em condições de retomar a sua origem.
ano de 2005, o arte-educador Rodrigo iniciou a construção da sua casa. Como o recurso financeiro era limitado, ele foi em busca de materiais alternativos como bambu, garrafas PET e de vidro. Eu busquei o que tinha mais em abundância local, né? E como eu trabalho com bambu, a minha especialização é de bambu, eu também busquei os bambus para incorporar dentro da minha construção. Então é uma construção bem mista, assim, ela tem materiais convencionais, bem poucos, mas existem vidros de demolição, existem madeiras de demolição, materiais que são reciclados de outras obras, restos de ferro, enfim, coisas que foram sendo incorporadas, e eu tentei só criar uma harmonia entre esses materiais para criar um conjunto assim harmônico, né, bonito. A combinação dos materiais também pode ser observada na parede. 35% dela é feita com vidro de demolição. Por exemplo, o vidro, né? O vidro temperado, que é um vidro que tem um formato que não pode ser alterado, porque quando ele é temperado ele não pode ser cortado novamente. Então as janelas elas foram feitas para os vidros e não os vidros foram feitos para as janelas. Então a forma da casa ela teve que se adequar ao tipo de material que era específico daquele tamanho e não o contrário. Isso é muito diferente num projeto convencional, que você tem um tamanho de janela que é desenhado e aí os vidros são cortados de acordo com aquela janela. A intenção era aproveitar ao máximo os materiais. Então a ideia não era só a eficiência a partir do conforto térmico, da luz que já existe, mas assim, economizar o máximo de materiais possíveis que vem da indústria. Então, por exemplo, a parte hidráulica, né? Existe uma parede que eu elegi como a parede da água. Então essa parede da água ela divide a cozinha e o banheiro. Então com um mesmo cano eu consigo alimentar a pia da cozinha, a pia do banheiro, o chuveiro, né? E o vaso sanitário num cano só. Então eu consigo, com um cano de 6 metros, abastecer todo o sistema hidráulico da minha casa. As madeiras, por exemplo, elas foram de uma casa que eu demoli, assim, era uma casa de madeira que a pessoa não queria mais a casa, uma madeira nobre, e é uma madeira de lei, que seria uma fortuna comprar numa madeireira nova. Eu peguei essa casa, desmontei, aproveitei janelas, aproveitei portas, dormentes, e moldei uma outra casa seria um andar de cima da casa, assim, né? Grande parte da estrutura da casa foi construída com bambu, que também estão presentes nos detalhes imóveis. É um material que no ano que vem eu vou poder construir de novo o mesmo telhado, porque vai estar lá na planta, eu não vou ter matado nada na natureza, hein? Pelo contrário, eu vou estar retirando isso em carbono, né? Então tudo pensado assim para fazer uma casa eficiente, não só pelo quanto de economia ela economiza durante a vida dela, mas quanto de energia ela gasta para ser produzida, assim, né? Então, quanto menos energia você gastar para produzir uma casa, que vai muita energia, né? Imagina quanto tempo que é crescimento de uma árvore, né? Você utilizar o bambu, você já está minimizando esse custo energético, né? Da natureza, assim. Então é isso. O lixo da minha casa também vira composto, então eu consigo ter terra fértil para poder plantar em volta da minha casa e ter alimentos por perto da minha casa, né? E aí eu vou criando todo esse clima de natureza em volta, com abundância de alimentos, né? Com uma harmonia entre o homem e a natureza, porque a gente acha que o homem, o crescimento da cidade destrói a natureza, mas pode ser completamente o contrário. Se esse recurso que o homem concentra em ter uma casa, ser vivo, né? Ele pode funcionar a favor do meio ambiente. No próximo bloco, dicas de como deixar uma casa ecoeficiente. Quando a gente fala de construção sustentável, a gente não está
está falando só de eficiência energética, conforto térmico, aproveitamento de água de chuva e reuso de águas. A gente está falando também desde o projeto, onde a gente pensa para ser mais econômico, materiais que venham de perto, materiais reciclados, tecnologias que façam ela ficar mais sustentável. Fomos até a casa do Leopoldo, na companhia da arquiteta Ana Paula, para saber como ele pode deixar sua casa mais ecoeficiente. Para mim, o tema sustentabilidade sempre foi uma preocupação. Então, eu tenho conhecimento de algumas iniciativas sustentáveis, de algumas construções sustentáveis, tenho conhecimento do conceito de sustentabilidade. Enfim, aplicar isso na prática é um pouco mais difícil, porque não depende só de você. Você está falando de adaptar uma casa, então a gente está falando de retrofit. Retrofit seria essa mudança para melhorar essa casa. Então seria aproveitamento do telhado voltado para o norte, aqui no caso, né? Que seria a maior eficiência dessas placas fotovoltaicas. E aproveitamento de água de chuva, colocar calha nessa casa e captação, fazer uma cisterna para aproveitar essa água de chuva. A parte de reuso de águas cinzas já seria um pouco mais complicada, daria para fazer também, só que aí eu teria que separar o esgoto de algumas peças que não entram no vaso sanitário para outras. Então dá para fazer, mas seria mais complicado. Pensando no que a gente poderia adaptar aqui de casa, que a gente comentou, a primeira coisa, tipo assim, de imediato é a questão de separar lixo e reaproveitar essas águas cinzas que ela chama, né? Que é a questão de água do chuveiro, tu reaproveitar isso para descarga, tu reaproveitar a água da máquina para poder fazer lavagem de piso, alguma coisa que não precise simplesmente desperdiçar uma água que ainda não é completamente suja. Analisando a casa dele com a água, ele hoje tem uma hidra normal na parede. Se ele tivesse trocado por uma caixa acoplada, vaso de caixa acoplada, ele ia economizar 50% dessa água. Mesmo assim, a gente está falando de água potável dentro do vaso sanitário. Não seria ainda uma água cinza, né, reutilizada, mas já seria uma eficiência você economizar 50% disso, né? E também ele, nas torneiras, você pode botar aerador, controlador de vazão e no chuveiro. Então são equipamentos que você pode economizar água que ele poderia adaptar já. Mesmo sem fazer reuso, mesmo sem fazer captação, ele já estaria economizando essa água potável que ele usa. Ele parece ser uma pessoa bem consciente da reciclagem dos resíduos sólidos, né? Ele já tem o minhocário para a parte orgânica e a reciclagem de materiais sólidos. Então, isso é uma coisa que ele já faz bem aqui. Na minha perspectiva, quando a gente falava de sustentabilidade ou casa sustentável e tudo mais, eu sempre pensava que era simplesmente tu pensar em não desperdiçar lixo, não desperdiçar água, energia e tudo mais, tu evitar vazamentos, tu sempre fechar as torneiras e tudo mais, simplesmente reaproveitar o lixo, de repente uma compostagem ou reciclar o lixo que for reciclável. E agora, com a Ana, eu vi que existem outras medidas aí, medidas bem mais adequadas que a gente pode tomar aqui em casa. Vamos ver o que a gente pode fazer. Sustentabilidade começa realmente nessas ações, nesses valores. A pessoa mudando o seu valor, ela já consegue melhorar o mundo, né? Que a gente tem essa preocupação porque nós temos um mundo só, um planeta só. Então, se eu vou abrir, eu não tenho a minha torneira eficiente, mas eu vou abrir essa torneira e vou fechar para escovar meu dente, não vou deixar aquela vazão toda. Eu não vou ligar o chuveiro antes para ele ficar quente e também gastar água. Eu vou ter algumas preocupações, algumas ações que eu estou evitando, né? Eu, por exemplo, tenho uma frigideira suja com óleo. Eu não vou jogar uma gota de óleo que eu jogue nesse ralo, ela vai poluir muito o meu lençol freático. Então eu vou jogar ela naquele recipiente de óleo que eu vou descartar. Eu vou limpar essa frigideira com papel para jogar no lixo orgânico. Essas preocupações com a natureza. Para tornar sua casa mais ecológica, você pode
Cultivar uma área verde, mesmo que seja em vasos, plantas e flores ajudam a refrescar o ambiente. Além disso, as hortas são outra opção que garantem sabor e saúde. Na hora da reforma, procure reutilizar antigos materiais como madeiras, portas e janelas que proporcionam um charme a mais na sua casa. Confira mais dicas no nosso blog. Hoje em dia existem inclusive filosofias que têm pensado em como melhorar a qualidade de vida dentro das cidades. A conquista do objetivo, ela parte desse objetivo nascer primeiro dentro de você. Sustentabilidade está, na verdade, nas ações de cada um, nas suas atitudes. Então, se eu uso uma torneira conscientemente, mesmo que ela não seja uma torneira eficiente, que tenha arejador, ou então que ela tenha sensor de presença, mas se eu abro, lembro que eu tenho que fechar para escovar um dente, depois abro de novo, se eu não ligo um chuveiro com água correndo até ele esquentar, se eu consigo, ao lavar a louça também, fechar, lavar toda, ensaboar tudo e lavar depois, são coisas que eu faço que não me custam nada, que eu não estou mudando a estrutura da minha casa e que eu estou sendo mais consciente. A cultura da sustentabilidade na sociedade hoje ela está mais em evidência. E a gente tem percebido por parte dos clientes uma busca em relação à otimização dos seus custos, né? Então, um prédio verde ele proporciona isso ao comprador. A gente não precisa ter grandes verbas para criar uma mudança, a gente precisa ter grandes ideias, né? E através dessas grandes ideias a gente vai conquistando as pessoas pelo exemplo, porque as pessoas vêm aqui e falam, nossa, que ambiente gostoso. Eu falei, custou bem menos que a sua casa. Ah, é? E como é que faz? Aí começa o trabalho, né? Do exemplo, o exemplo que constrói.